Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, do versículo 15 ao 26. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: as multidões, que pareciam menos educadas, estavam sempre admirando os atos do Senhor. Os escribas e os fariseus esforçavam-se por negá-los ou interpretá-los mal, fazendo-os aparecer não como obra da divindade, mas do espírito imundo. Por isso continuou o evangelista: mas houve quem dissesse, pela mão de Beelzebu, príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Beelzebu era o deus de Acaron, Beel é o mesmo que Baal e Zebub significa voar. Portanto, Beelzebu passa a significar o senhor das moscas, de cujo rito repugnante o príncipe dos demônios tomou seu nome. Não responde ao que disseram, mas ao que pensam, para que sejam compelidos a acreditar no poder daquele que viu os segredos do coração. O reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo também não está dividido, mas é estabelecido com estabilidade eterna. Que os arianos, então, renunciem a afirmar que o Filho é menor que o Pai, e o Espírito Santo menor que o Filho, porque aqueles que têm o mesmo reino têm a mesma majestade. Ou designa como filhos dos judeus os exorcistas daquelas pessoas que expulsam demônios invocando a Deus, como se dissesse: se a expulsão dos demônios em seus filhos é atribuída a Deus e não aos demônios, por quê? Quando se trata de mim, a mesma obra não deveria ser reconhecida como a mesma causa. Então eles próprios serão os vossos juízes, não pelo poder, mas pela comparação, pois atribuem a expulsão dos demônios a Deus, e você a Beelzebu, príncipe dos demônios. Ligue para o seu átrio ao mundo, porque está ocupado pela malícia, como em 1 João, capítulo 5, versículo 19, tendo em si todo o poder até a vinda do Salvador, pois repousou nos corações dos incrédulos sem qualquer contradição, mas foi derrotado por alguém mais forte em poder, Cristo, que ao libertar todos os homens o expulsou dela, por isso acrescenta: mas se sobrevier outro mais forte do que ele. Suas armas são a astúcia, o engano e a falta de jeito espiritual, e seus restos mortais são os homens enganados por ele.
Jesus Cristo, como o vencedor, distribui os restos mortais, o que é sinal de triunfo, porque, levando os cativos ao cativeiro, distribuiu os seus dons aos homens, isto é, ordenando que uns sejam apóstolos, outros evangelistas, outros profetas e outros pastores e doutores. Na carta aos Efésios, capítulo 4. O mesmo pode ser entendido em relação aos hereges, cismáticos e todos os maus católicos, dos quais o espírito impuro saiu no dia do batismo. Isto percorre os lugares áridos, isto é, os corações dos fiéis que estão limpos da suavidade dos pensamentos vãos, o astuto perseguidor examina se pode incutir neles os passos de sua iniquidade. Ele diz, então: voltarei para minha casa, de onde vim, em que devemos temer que a culpa que acreditávamos extinta em nós nos oprimisse pela nossa negligência. Ele o encontra varrido, isto é, limpo da sujeira do pecado pela graça do batismo, mas vazio de boas obras. Por fim, entende-se pelos 7 espíritos malignos que leva consigo todos os vícios, e são chamadas de piores porque não só ele terá aqueles 7 vícios que são contrários às 7 virtudes espirituais, mas também fingirá ter essas virtudes por hipocrisia. Também pode ser entendido que o Senhor acrescentou isto para distinguir as suas ações das de Satanás. Ele sempre limpa o que está sujo, enquanto Satanás é rápido em manchar o que estava limpo com maior sujeira. Santo Ambrósio escreveu: nisto ele também dá a conhecer que o seu reino é indissolúvel e eterno, e, portanto, aqueles que não esperam em Jesus Cristo, mas acreditam que ele expulsa demônios em virtude do príncipe dos demônios, ele os nega de pertencer ao seu reino eterno, que também se refere ao povo judeu. Com efeito, como pode o reino dos judeus, povo guardião da lei, ser eterno quando nega Jesus por ele anunciado? E assim a fé do povo judeu se contradiz, contradizendo-se, divide, ao dividi-lo é destruído, e portanto, o reino da Igreja subsistirá sempre, porque a sua fé é indivisível e o seu corpo é um. Além disso, pela união dos nossos membros, a nossa força não pode ser dividida, pois não pode haver divisão no que é indivisível. E portanto o nome dedo deve referir-se à unidade e não à divisão do poder. Manifesta também o forte poder que há no Espírito Santo em quem está o reino de Deus, e à medida que o Espírito Santo habita em nós, tornamo-nos a sua morada real. Desta forma, todo o povo judeu, de quem o diabo saiu pela lei, é comparado a um homem. O diabo voltou às massas dos judeus, pois não encontrou descanso entre os gentios, cujos corações, secos, receberam mais tarde pelo batismo o orvalho do Espírito e a fé de Cristo, porque Jesus Cristo é como um fogo para espíritos imundos. Por isso diz, e quando não o encontra, diz: voltarei para minha casa de onde vim. Exteriormente, então, seu corpo parece mais limpo e mais adornado do que sua alma interiormente. Seu ardor não foi purificado nem temperado com as águas da fonte sagrada, e, portanto, o espírito imundo voltou para ele, levando consigo 7 espíritos piores do que ele. Por isso diz: então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando nesta casa ali fixam residência. E isto porque com intenção sacrílega ele deixa de observar a semana da lei e o mistério do 8º dia. E assim como a graça do Espírito se multiplica para nós em 7 dons, também todos os danos dos espíritos imundos se acumulam sobre eles, pois às vezes o universal é entendido neste número. Até amanhã.